Oi, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Na aula passada, a gente falou sobre o nosso capítulo 5, que era sobre triângulos e quadriláteros. Hoje, a gente já está no capítulo 6, mas a gente ainda vai retomar essas figuras que a gente viu no capítulo 5. Porque nesse capítulo 6, a gente não vai falar nada mais nada menos do que áreas de figuras planas. Ou seja, áreas de figuras como o triângulo, os triângulos e os quadriláteros, ok? Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a área do quadrado, do retângulo, do paralelogramo e do triângulo. Já no próximo vídeo, que vai dar origem à nossa segunda tarefa, que é lá para segunda-feira da semana que vem, certo? Para dia 16 do 11, a gente vai ver as áreas do trapézio e do losango, que são outros tipos de quadriláteros. Então, a gente ainda vai estar falando de quadriláteros e triângulos. Porém, agora especificamente da área deles. Mas o que é a área de uma figura? Nada mais é do que a superfície, por exemplo, aqui eu tenho uma figurinha, certo? Nada mais é do que o tamanho, ou seja, o quanto essa superfície preenche, certo? Então, aqui eu quero saber a área, ou seja, o quanto que essa superfície ocupa. Vocês já ouviram falar sobre área? Até a própria casa de vocês deve ser algum metro quadrado, certo? Por exemplo, a minha casa é de 60 metros quadrados. Significa o que metro quadrado? Significa que dentro da minha casa, da superfície da minha casa, do chão da minha casa, cabem 60 quadradinhos de 1 metro por 1 metro, ok? 60 quadrados, justamente porque é 60 metros quadrados, ok? Agora, o que significa centímetro quadrado? Por exemplo, se a gente medisse a área desse retângulo, não faz sentido medir em metro quadrado, porque metro é uma coisa grande. E um quadrado de 1 metro por 1 metro é um quadrado enorme, certo? Faria sentido a gente medir em centímetro quadrado. Mas o que significa centímetro quadrado? Significa que eu estou medindo com quadradinhos que tem 1 centímetro por 1 centímetro. Isso, exatamente, 1 centímetro aqui, ó. 1 centímetro por 1 centímetro. Ou seja, eu quero saber quantos quadradinhos desse cabem dentro da minha figura, ok? Nessa aula, a gente vai falar sobre área, o que é a área no geral, e a área de determinadas figuras que vocês já devem conhecer. Para isso, a gente vai fazer uso de uma coisa que a gente viu lá no capítulo 4, chamado fórmulas, que a gente fez uma atividade inteira só sobre fórmulas, onde eu dava a fórmula para vocês e vocês tinham que substituir os valores. É basicamente a mesma coisa. Por quê? A área nada mais é do que uma formulazinha que vocês vão aplicar sempre, certo? Porque na matemática a gente não quer uma coisa que funcione para um jeito só. A gente quer uma coisa que funcione de modo geral. E quando a gente quer uma coisa que funcione de modo geral, a gente está falando de uma fórmula, que nada mais é do que uma expressão algébrica, onde as nossas letras significam coisas para representar, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui já sobre as nossas áreas, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu tenho um pequeno resuminho do que eu falei aqui para vocês no começo, tá? As atividades dessa semana e tudo mais, tá? A gente vai falar hoje, então, sobre áreas de figuras planas. Primeiro, área é a medida da superfície da figura, ou seja, quanto que mede, quanto que a minha figura preenche, certo? Então, aqui é como se fosse pintadinho. Ou seja, quanto que vale, quanto que mede tudo que tem aqui dentro, quantas coisas eu consigo colocar ali em pezinha, beleza? De figuras planas, o que significa figuras planas? Figuras de 2 dimensões, que só tem altura e comprimento, como o nosso quadrado, heptágono, como os nossos quadriláteros no geral, como os nossos triângulos no geral. Para calcular a área, a gente usa as unidades de medida de área, que é centímetro quadrado, que nada mais é do que medir com quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Metro quadrado, que nada mais é do que medir com um quadrado de 1 metro por 1 metro. Quilômetro quadrado, nada mais é do que medir com um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro, então um quadrado gigantesco, certo? Também tem hectare, que vale 10.000 metros quadrados, ok? Hectare é uma unidade exclusivamente de área. Não é que nem centímetro, que existe centímetro quadrado, centímetro cúbico, centímetro apenas. Hectare é apenas para a área, tá? Toma cuidado com a unidade que vocês vão usar. Sempre tem que colocar na resposta a unidade que a gente está trabalhando. Como é que eu vou saber a unidade que a gente está trabalhando? Depende da medida que tem no problema. Se aqui no problema tiver 1 centímetro
por 1 centímetro, a resposta de vocês vai sair em centímetro quadrado. Se tiver metro, vai sair em metro quadrado. Se tiver quilômetro, vai sair em quilômetro quadrado. Outra coisa que é importante, vocês têm que saber quais que vocês têm que medir, tá? Você fala pra vocês, eu quero medir isso daqui, esse retângulo aqui, eu quero saber a área dele. Eu vou usar metro quadrado, quilômetro quadrado, hectare, imagina? Não, eu vou usar apenas centímetro quadrado. Agora, se eu quiser medir uma casa, né, a área de uma casa, usar metro quadrado seria o mais certo. Se for medir alguma coisa muito grande mesmo, aí eu vou usar quilômetro quadrado, ou ainda também hectare, tá? Mas toma cuidado com o que vocês vão usar para medir certas coisas. Para fazer nossas áreas, a gente vai usar fórmulas, que são expressões algébricas usadas para calcular a área de uma figura. A gente vai usar especificamente fórmulas para áreas. E o azão sempre vai representar pra gente área. Então, eu só vou escrever isso agora, ele depois em todos ele vai aparecer. Então, o nosso azão vai sempre representar a área. Então, agora vamos ver especificamente a área do quadrado, do retângulo, do paralelogramo também, tá? E do triângulo, ok? Vamos começar. Vamos começar aqui com a área do retângulo. Bom, lembra lá na fórmula que eu tinha que falar para vocês o que significava cada letrinha? Aqui é a mesma coisa. Bom, nosso B vai se representar a nossa base, ok? E o nosso H vai representar a altura. Prof, por que você não bota A para altura? Porque a altura na matemática sempre é representada pela letra H, de height em inglês, né? Então, sempre que vocês verem a letrinha H na matemática, significa altura, tá? Já vou deixar isso bem claro para vocês. Bom, qual que é a área desse retângulo? Bom, vamos supor que a gente tem aqui, esse aqui mesmo, um retângulo que é de 4 centímetros por 7 centímetros. Como eu quero saber a minha área, eu gostaria de saber quantos quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro cabem dentro desse retângulo. Bom, aqui na minha base, eu sei que vão caber 7, certo? Na minha altura, cabem 4. 1, 2, 3, 4. Tem mais aqui, certo? Como na minha base cabem 7, então aqui vai ter 7, na próxima camada 7, na próxima camada 7, na próxima camada 7. Ao todo dariam 28. Só que tem outros jeitos mais fáceis de calcular isso, que nada mais é do que multiplicar a nossa base pela nossa altura. Isso vocês veem desde o 5º ano. Eu sei que vem porque eu estou ensinando isso para o 5º ano, ok? Então, aqui, se eu multiplico a base vezes a altura, ou seja, B vezes H, eu tenho a área do meu retângulo. Então, a área do retângulo nada mais é do que base vezes altura, ok? O que significa, então? Se eu quero calcular a área desse retângulozinho aqui, o que eu tenho que fazer? A base, que é 7, vezes a altura, que é 4. Isso vai dar igual pra gente a 28. Lembrem de colocar a unidade. Ó, aqui é centímetro. Então, minha resposta vai sair em centímetro quadrado. Por que minha resposta vai sair em centímetro quadrado? Olha só, eu tenho que é 7 centímetros vezes 4 centímetros. 7 vezes 4 é 28. Centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Ok? Se eu faço x vezes x, não é x ao quadrado? Então, centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado também. Ok? Então, aqui, a gente tem já a área do nosso do nosso retângulo. Vamos para a área do quadrado, então. Então, bem facinha, né, essa daqui. Só multiplicar a base vezes a altura. Lembrando, a base é a que tem embaixo, a altura é em cima. Prof, mas você vai usar uma base e uma altura? Não vai usar duas? Não, só vou usar uma base e uma altura. Não faz sentido eu usar tudo, só se eu quisesse calcular o perímetro, né? Que seria o tamanho aqui de fora. Aí seria B mais B, H mais H, daria 2B mais 2H, que vocês já calcularam lá quando a gente estava falando de expressões algébricas. Mas agora a gente está falando única e exclusivamente de área, tá bom? Então, a área basta multiplicar uma base vezes uma das alturas. Não multiplica tudo, tá? Senão vai dar um número absurdo. Imagina? Ok? Então, vamos falar de quadrados, a área do quadrado agora. Eu vou representar o Lzinho como sendo o lado do quadrado. Ok? Então, o ladinho.
O quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho. Não sei se vocês lembram, né? Mas todo quadrado é um retângulo, lá da aula passada. Como todo quadrado é um retângulo, então o jeito que eu vou calcular a área de um quadrado vai ser o mesmo jeito que eu vou calcular a área do retângulo, que é basta multiplicar a base vezes a altura. Só que perceba que, diferentemente do retângulo, que a base é uma medida diferente da altura, no quadrado é tudo o mesmo tamanho, é tudo L. Então, aqui, a minha base é L, minha altura é L, ok? Então, a área do quadrado nada mais é do que multiplicar L vezes L, ou ainda fazer L ao quadrado, certo? Então, a minha área do quadrado, basta elevar o lado ao quadrado. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse quadradinho. Esse quadradinho é 3 centímetros por 3 centímetros, ok? Então, a área dele é 3 vezes 3, ou ainda 3 ao quadrado, certo? Não façam vezes com xizinho igual a prof fez aqui, tá? Faz com pontinho agora, porque senão vocês vão se confundir, tá? 3 vezes 3 é 9. Cuidado com o quadrado, tá? Quadrado é diferente. Se vocês fizerem 2 ao cubo, é 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Agora, 2 vezes 3, isso é 6, tá? Toma cuidado com isso, beleza? Muita gente confunde na hora da potência e faz multiplicação, tá? Não é. Ok, então, para fazer a área do quadrado, nada mais é do que multiplicar lado vezes lado, ou fazer o lado ao quadrado. De novo, não é para multiplicar todo mundo, tá? Não é porque tem todas as informações de todos os lados que vocês vão sair multiplicando tudo, tá? Multiplicar, fazer a área do quadrado é só pegar um dos lados e elevar ao quadrado, só isso, tá? Não pega todo mundo. Aqui, vamos já, aqui eu vou descrever a área do triângulo, mas antes a gente vai ver a área do nosso paralelogramo, vamos lá. Aqui, na área do paralelogramo, como é que a gente vai fazer para calcular esta área? Se vocês perceberem, tá? Aqui o H vai ser nossa altura de novo, e o nosso B vai ser a base. Se vocês derem uma olhada nessa figura, vocês podem até achar ela estranha. A altura sempre vai ser a distância entre as duas bases, né? Se eu quero saber aonde isso cabe, eu vou ter que pegar essa altura maior e encaixar, certo? Como é que eu faço para calcular essa área? Olha só, vamos ver se vocês entendem isso que eu vou fazer aqui. Se eu pegasse e cortasse essa parte fora do meu desenho, tirasse ela, desse Ctrl C, Ctrl V e colasse ela aqui, ela ficaria exatamente nessa parte. Então, ela sairia daqui e ela iria para cá, certo? A gente teria, então, a figura formada de um retângulo. Estão vendo? Nossa, ali ficou bem torto. A gente teria, então, a figura formada de um retângulo aqui. E qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, significa que a área do paralelogramo no geral é o mesmo que a área do retângulo normal? Sim, exatamente. Só que vocês têm que tomar cuidado. A altura é a distância entre as duas bases, não é esse tamanho aqui, tá? É este tamanho que é dado fora ou até mesmo aqui dentro, tá? Mas não é este tamanhozinho aqui, ok? Então, tanto que eu fiz até ele de preto ali, para ele não chamar a atenção de vocês, tá? A nossa área, ela é única e exclusivamente a nossa base vezes a nossa altura, que é a distância entre as duas bases para um paralelogramo. Vamos lá. Então, aqui é base vezes altura, então aqui ficaria base vezes altura bem certinho. Eu gostaria que no caderno de vocês, se vocês copiam, né, que vocês fizessem coloridinho, que nem eu tô fazendo, porque aí vocês vão entender bem direitinho, ó. Aqui tá azul, então aqui tá azul. Eu gostaria mais. E aqui a gente tem um exemplo de um paralelogramo, pra gente calcular a nossa área. Bom, a área nada mais é do que multiplicar a base, que nesse caso é 12, vezes a altura, que é 3. E isso vai dar igual a 36 centímetro, então minha resposta vai sair em centímetro quadrado, ok? Só uma coisa, pessoal, aqui na área do quadrado eu não coloquei a unidade de área, tá? Mas seria metro quadrado. Por que metro quadrado? Porque aqui tá em metro, beleza? Mas aqui, ó, então nossa área do paralelogramo seria 36 centímetros quadrados, ok?
Beleza, pessoal? E aí, a gente vem para a área da nossa última figura, que é a área dos triângulos, que provavelmente é a área que é um pouquinho mais difícil de fazer. Só uma coisa que é importante salientar no triângulo. A altura do triângulo é sempre perpendicular à base, ok? Então, se você escolhe esta base, a altura tem que ser perpendicular a esta base e passar pelo vértice oposto a esse lado. Já expliquei para vocês, né? Que se a gente tem esse lado, esse vértice está oposto a esse lado. Beleza. Então, significa que a minha altura precisa ser perpendicular, ou seja, formar 90 graus e passar por esse vértice. Se eu escolhesse esse lado como base, a minha altura precisaria formar 90 graus e e passar pelo aquele pontinho. Então, a minha altura estaria bem lá fora do triângulo, né? Minha altura estaria aqui, certo? Se eu escolhesse esse lado, teria que passar por esse ladinho e ser perpendicular àquele lado de lá, beleza? Não tem problema estar fora do triângulo a altura. Esse desenho que eu fiz aqui, ele já dá pra gente, ó. A altura é este tamanho aqui, laranja, ok? E a nossa base tá representada de verde aqui, beleza? Ok. Como é que a gente faz para calcular a área do triângulo? Vamos ver se vocês entendem isso que eu vou fazer aqui. Eu vou desenhar um triângulo exatamente igual a esse, só que aqui na parte de cima. Então, a minha base vai ter que ser o mesmo tamanho, vou pegar até aqui minha régua. Aqui, ó, o tamanho deu 7 centímetros. Então, aqui eu vou fazer um tamanho que também seja de 7 centímetros, bem certinho. Ok? E agora, eu vou fechar essa figura. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui eu tenho um paralelogramo, exatamente o que a gente estava fazendo aqui no anterior. A minha altura é exatamente a mesma daqui, ó, H. E a minha base também é B. Então, a área do triângulo, prof, você quer dizer que também é base vezes altura? Toma cuidado. Base vezes altura. Ou altura vezes base, tanto faz. Cuidado aqui, tá? Por quê? Porque, olha só, para fazer essa área aqui, se fosse a área do paralelogramo, seria tudo isso daqui. Mas eu não quero tudo isso, eu quero só uma das figuras. Se eu quero uma só das figuras, eu quero cortar ela em duas, eu quero uma das partes só. Então, é como se eu pegasse isso daqui e dividisse em dois, certo? Então, a área do triângulo nada mais é do que a base vezes a altura, só que eu tenho que dividir por 2. Não esqueçam de dividir por 2, tá? É super importante. Justamente porque a área do triângulo é a metade da área do nosso paralelogramo, ok? Beleza, então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Percebam que nesse exemplo, a nossa base 12 e a altura sendo 5, eu já tenho, não preciso... É como se fosse essa figura assim, né? A base é só essa partezinha e a altura é isso daqui, formando 90 graus. Lembrando, a base e a altura sempre tem que formar 90 graus. Então, se vocês têm dois lados que formam 90 graus entre si, já é a altura. Se eu desse pra vocês esse tamanho, mede 13 centímetros, vocês não vão pegar esse daqui como base. Por quê? Por quê? Porque a altura dele tem que formar 90 graus com a base. Se vocês pegam isso aqui como base, a altura teria que ser essa medida aqui. Mas vocês não têm essa medida. Então, mais vale trabalhar com as medidas que vocês já têm no problema, tá bom? Ok, então aqui, nossa base é 12, nossa altura é 5. Então, vamos calcular a área desse negócio. Basta multiplicar a base vezes a altura, ou a altura vezes a base. Aqui eu vou escrever base vezes a altura e dividir por 2, ok? Então, aqui vai ficar nossa base, que é 12, vezes a altura, que é 5, e dividir por 2, certo? Calcula em cima e depois faz ali embaixo, dividindo por 2. 12 vezes 5 é 60, 60 dividido por 2 é igual a 30. Não esqueçam de colocar a unidade de área aqui, centímetros quadrados, ok? Então, minha resposta final sai em centímetro quadrado. Aqui, nosso formulário, a gente tem a área do retângulo, que nada mais é do que a base vezes a altura. A área do quadrado, nada mais é do que lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Do paralelogramo, também é base vezes altura, igual a do retângulo. E a do triângulo, base vezes altura, só que eu tenho que dividir por 2.
beleza? Então, todas são bem parecidinhas. Mas, prof, isso é muito fácil. Você vai me dar para calcular a área de triângulo quadrado? Isso é coisa do quinto ano. E é coisa do quinto ano mesmo. Tô vendo exatamente isso com eles. Obviamente que não. Por que é importante vocês saberem essas figuras, essas áreas aqui, que são as áreas base? Porque com as áreas base, você consegue calcular várias outras áreas. E é isso que a gente vai ver agora. Então, aqui, a gente vai calcular as áreas, essas áreas aqui, ó. Todas essas figuras, se vocês perceberem, elas não são diretamente quadrados, retângulos e triângulos, certo? Elas são outras figuras, mas eu consigo decompor, ou seja, eu consigo separar essas minhas figuras em figuras que eu conheço, certo? Então, e depois eu somo elas. Por que somar? Bom, essa figura aqui, eu quero essa área toda, ou seja, eu quero essa, na letra A, eu quero essa área aqui inteira. Porém, eu não sei calcular a área dessa figura. Como eu não sei calcular a área dessa figura, eu posso dividir ela em duas figuras que eu conheço. Eu conheço quais áreas? A do quadrado, do retângulo, do triângulo e do paralelogramo. Então, eu consigo pegar essa figura e dividir ela em duas que eu conheço. Posso dividir em mais? Pode, só que não tem necessidade, né? Então, aqui, por exemplo, se eu pegasse essa figura e tirasse essa parte aqui, ó, eu teria aqui um retângulo e aqui um triângulo. Como eu tenho essas duas figuras, eu consigo calcular essas duas áreas. Por quê? Porque eu sei fazer a área do retângulo e eu sei fazer a área do triângulo. Se eu pegar essa área e chamar essa arinha aqui de área roxa, certo? E essa daqui, ó, de laranja. E aí, no final de tudo, eu somar essas duas áreas, é como se eu tivesse a área cinza que tá embaixo, beleza? Ok, então vamos fazer justamente isso. Antes de calcular as áreas, eu preciso saber todas as medidas, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Primeiro, essa medida aqui que eu fiz em vermelho. Essa medidinha aqui, ó. Qual que é o tamanho dela? Bom, se vocês perceberem, essa figura aqui, ela é um retângulo, onde esse lado mede 4 e esse lado mede 5 e esse lado mede 4, ok? Como é um retângulo, o tamanho de cima é igual ao tamanho de baixo, ou seja, esse tamanho daqui, da linha vermelha até a linha azul, mede 5 centímetros, e esse tamanhozinho aqui, da linha vermelha e dessa linha aqui de fora, mede 4 centímetros. Então, já consigo falar para vocês que esse tamanhozinho aqui, ó, é 4 centímetros. Só que aí eu tenho a altura do triângulo, né? Percebam que aqui é 90 graus, né? Já bem óbvio. Ok, aqui eu tenho a altura do triângulo, mas eu preciso saber quanto é que é a base dele. Então, para calcular a base desse triângulo, vai ser aqui, ó, em verdinho. Como é que eu posso fazer? Bom, olha só o que tá escrito. Aqui, isso tudo é 9 centímetros. A medida daqui, dessa ponta, até essa é de 9 centímetros. Mas eu sei o tamanho daqui até aqui, que é 5, certo? Vocês sabem que essa medida aqui é 5 centímetros. Se vocês sabem que essa medida aqui é 5 centímetros e que o todo vale 9, esse tamanhozinho verde aqui vai ser de 4 centímetros, certo? Então, você tem a área roxa aqui e tem a área laranja. Então, vamos fazer para calcular essas áreas. Vamos calcular primeiro da figura laranja. Vamos fazer aqui, área laranja, certo? Essa área laranja nada mais é do que a área, vamos até excluir essa daqui de baixo, nada mais é do que a área de um retângulo. E a área do retângulo, a gente sabe que é base, que no caso é 5 centímetros, vezes a altura, que mede 4. Então, aqui seria 4 vezes 5, que é igual a 20 centímetros quadrados. Não sei usar pontinho, meu Deus. Ó, 4 vezes 5, que é 20 centímetros quadrados, então, essa área é laranja. Mas eu não quero só a área laranja, eu quero a área toda. Para fazer a área toda, falta a área roxa. A área roxa, ela é um triângulo.
Um triângulo cuja a base mede 4 centímetros e a altura mede 4 centímetros. A fórmula da área do triângulo é qual? Base vezes altura dividido por 2. Isso vai dar 16 dividido por 2, que vai dar 8 centímetros quadrados. Então, a área da figura roxa é essa, da figura laranja é essa. Mas eu não quero essas áreas separadas, eu quero a área no total. Então, aqui, nossa área total é igual a 20 mais 8, que é igual a 28 centímetros quadrados, ok? Por que 28 centímetros quadrados, pessoal? Porque é essa área mais essa daqui, certo? É como aquela que eu pintei no começo. Então, essa área aqui vale 28 centímetros quadrados, ok? Facinho, tranquilo? Tem mais algumas figuras aqui pra gente fazer. Vamos fazer a letra B. Na letra B, é uma figura que eu não conheço. Eu não sei a área dessa figura aqui que parece um L. Mas, se eu fizer um corte, ou aqui, ó, e aí eu vou ter um retângulo e outro retângulo, ou até mesmo aqui, ó, tanto faz. Eu vou ter ainda um retângulo e outro retângulo. Não sei quais que vocês preferem, mas eu vou fazer o cortezinho aqui, tá? Porque eu prefiro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a área desse retângulozinho aqui. Eu quero a área total, então, eu quero a área dessa e dessa ao mesmo tempo, certo? Então, eu vou calcular a área desse, depois eu junto. Essa área aqui vai ser minha área azul. Ok? Então, já vamos escrever aqui, área azul. Ok? Vamos ver as medidas dela aqui. Esse tamanhozinho aqui, ó, em laranja, que seria a altura, que também é o tamanho daqui, né? É qual tamanho? Se vocês perceberem, ó, daqui até aqui vale 3. E daqui até aqui vale 1. Então, o tamanho todo mede 4 centímetros, ok? E a minha base? Bom, a minha base tá indicada ali, ó. Aqui vale 2 e aqui vale 2. Ok, então, eu já tenho o tamanho da base e da altura. A base é 2, a altura é 8. A figura é um retângulo, então, a minha área é 2 vezes 4, que é 8 centímetros quadrados. Ótimo. Agora, vamos calcular da outra figurinha aqui. Vamos primeiro ver os tamanhos dela. Essa figura vai ser minha figura rosa. Já vou até escrever aqui. Área rosa. Vamos lá. Vamos primeiro fazer os tamanhos. Esse tamanhozinho vermelhinho, a gente já sabe. Ele mede pra gente 1 centímetro. Por que 1 centímetro? Porque isso aqui é um retângulo, esse tamanho é igual a esse tamanho. Beleza. Agora, vamos fazer aqui o verde. Esse tamanhozinho aqui. Perceba que esse tamanho todo mede 5 centímetros, ok? Se esse tamanho todo mede 5 centímetros, mais daqui até aqui mede 2, como é que eu sei que mede 2? Porque ele tá afirmando que mede 2 centímetros, esse tamanho é igual a esse, beleza. Então, se aqui mede 2 centímetros, quanto que falta para chegar em 5? 3. Então, aqui, essa partezinha aqui de baixo mede 3 centímetros, assim como essa de cima, que mede 3 centímetros. Então, agora, eu já consigo calcular a área rosa. Basta multiplicar base vezes altura. A base é 3, a altura é 1. Então, isso vai dar pra gente 3 centímetros quadrados. E a nossa área total, vou escrever a área em todas. Nossa área total, ela é igual a 8 mais 3, que é igual a 11 centímetros quadrados, ok? Então, agora, eu tenho a área dessa figura aqui. Vamos fazer a próxima. A área desse T. Aqui. Bom, esse T eu também posso fazer vários cortes. Eu posso cortar aqui, separar num retângulo, posso, sem problema nenhum. Posso separar aqui, ó, fazer um retângulozinho e outro retângulozinho, posso também, tanto faz. Mas eu vou fazer cortando aqui. Vou tirar essa partezinha aqui de baixo e vou calcular essas duas aqui separadamente. Vamos lá. Vamos fazer aqui, essa área vai ser a minha área verde.
área verde. E essa areazinha aqui de baixo vai ser a minha área rosa. Área rosa. Vamos lá. Então, vamos calcular essas duas areazinhas aqui. Bom, vamos primeiro ver as medidas do verde aqui. Bom, a medida da base vai ser igual em cima e embaixo. Então, esse tamanho mede 6, esse tamanho aqui, ó, todo, também vai medir 6. Saudades fazer reto, né? Ok. A nossa altura é a mesma dos dois lados, é 2 centímetros. Então, base vezes altura, vai dar 6 vezes 2, que é igual a 12 centímetros quadrados. Ok. Agora, vamos fazer essa outra. Já tenho. Minha base é 2, minha altura é 3. Ok, então, já consigo fazer. 2 vezes 3 é 6 centímetros quadrados. E a minha área total é igual a 18 centímetros quadrados, ok? Bom, letra D, aqui. Como é que eu posso fazer esses cortes? Eu posso cortar e fazer vários quadradinhos. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Ou eu posso cortar assim, ó. E ter um retângulo e 2 quadradinhos. Tanto faz, tá, gente? Eu vou fazer vários quadradinhos, tá? Por que eu sei que são quadradinhos? Porque tudo mede 4 centímetros. Todas as arestas medem 4 centímetros. Ou seja, todos os lados medem 4 centímetros. Como todas as figuras são iguais, aqui é um quadrado de 4 por 4, aqui é um quadrado de 4 por 4, aqui é um quadrado de 4 por 4, aqui também, o que eu vou fazer? Eu vou calcular uma só, certo? Vou calcular essa área aqui, ó. Essa área rosa. Área rosa. Vamos calcular a área rosa. É a área de um quadrado, ou seja, é 4 vezes 4, que é igual a 16 centímetros quadrados. Ótimo. Então, eu tenho essa areazinha. Agora, como eu quero fazer a área toda, eu tenho que fazer essa e essa. Como todas são iguais, basta eu pegar essa área e multiplicar por 5. Então, a área laranja é igual a 16 vezes 5. Então, a minha área total vai ser igual a 80, porque isso aqui vale 80 centímetros quadrados, ok? Aqui, ó, essas duas aqui, vou deixar para vocês fazerem. E vou deixar aqui para escreverem nos comentários. Uma dica, para a letra E, faça o corte aqui, ó. Quando vocês fizerem, fala assim, ó, área do triângulo é tanto, área do retângulo é tanto, a área total vai ser tanto. Cuidado com a área do triângulo, tá? Cuidado com esse tamanhozinho aqui de base, tá? Vou até fazer pra vocês, ó. Esse tamanho vale 4, esse tamanho vale 8. Então, quanto vai valer esse tamanhozinho aqui? 4 centímetros. Tá totalmente fora de escala, tá? Não tem problema. Aqui, agora vamos ver esse tamanho aqui, ó. Quanto que vale essa altura? Percebam que aqui forma 90 graus, tá? Aqui, ó. Aqui a gente tem 5 centímetros, mas aqui, até aqui a gente tem 3. Então, o que sobra nessa partezinha aqui pra gente... Essa partezinha aqui é 2 centímetros. Então, a gente tem um triângulo de 2 por 5 por 4. Cuidado com a área do triângulo, tem que dividir por 2, tá? E a área desse retângulo aqui de baixo, que tem que ver as medidas dele. Ok? Já deixei quase a resposta pronta. Então, a pessoa vai ter que fazer a área do triângulo, a área do retângulo e depois dar a área total. Ok? Façam aí embaixo. Vamos ver quem responde. Vai ser o Aloysio ou vai ser a Bianca? Primeiro, vamos ver. Aqui, questão F. Vou também deixar para vocês fazerem, tá, gente? Aqui eu posso fazer um corte, ó. Aqui. E aí, eu vou ter um retângulo aqui. Posso fazer outro corte aqui, ó. E aí, eu vou ter outro retângulo e esse quadradinho aqui embaixo, tá? As medidas, vamos ver. Bom, aqui a base eu tenho, vale 3 centímetros. Ok, tenho que vale 3 centímetros.
A minha altura vai valer quanto? Ó, daqui até aqui vale 2, daqui até aqui vale 2, daqui até aqui vale 2. Então, ao todo, vale 6 centímetros. Ok, vamos ver desse retângulo aqui. Então, já sabem as medidas desse, tem que fazer a área desse triângulo. Eu vou chamar esse aqui de retângulo 1. Então, quem fizer vai fazer, ó, área, retângulo 1. Aí, vai botar igual. Área do triângulo 2, área do triângulo 3, do retângulo 3... vai fazer, tá? E depois vai botar área 2, área 3 e a área total, certo? Quem fizer faz desse jeito. Aqui, a área dessa figura 2, a base mede 3 centímetros, a altura mede quanto? Bom, aqui, até aqui mede 2, até aqui mede 2, então, ao todo, esse tamanho é 4 centímetros. E a área desse? Aqui mede 2, aqui mede 2. Então, aqui vai medir 2, aqui vai medir 2 também. Já tem todas as medidas. Então, façam a área dessas figuras aqui e deixem nos comentários, beleza? Bom, sétimo ano, na aula de hoje, então, a gente falou sobre essas 4 áreas. Do quadrado, retângulo, paralelogramo e triângulo. E com elas, como vocês já sabem bastante essas áreas, vocês já viram tanto no quinto quanto no sexto e agora no sétimo ano, então a gente vai falar mais sobre decomposição de figuras. Então, nas atividades, eu vou pedir figuras desse tipo para vocês decomporem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Tem vezes que vocês podem fazer cortes diferentes do meu, mas vai dar o mesmo resultado. Aqui nessa daqui, por exemplo, eu podia ter cortado assim, ó. Tanto faz, daria a mesma coisa, tá bom? Então, vocês podem fazer cortes diferentes, desde que vocês sempre obtenham, no final, figuras que vocês conheçam e saibam calcular as áreas. Por exemplo, vocês sabem calcular a área do triângulo, do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. Se ao final vocês tiverem essas áreas, então vocês vão conseguir calcular a figurinha, a área da figura no total. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai falar sobre a área do trapézio e a área do losango, tá? E para isso, a gente vai precisar de decomposição de figuras, tá bom? Então, façam as atividades. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim. E é isso. Um beijo e até a próxima aula.